Oi pessoal, aqui é a Iliana Cândido do canal Patchwork e Algo Mais. Na dica de hoje é um complemento de 2 vídeos que eu já tenho aqui no canal. Já ensinei para vocês todos os cortadores que temos, os kits de corte completo com a régua, as placas. Agora vamos aprender a usar? Hoje eu vou falar um pouquinho como usar esse kit de corte com segurança e com perfeição. Antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar muito esse vídeo, tá bom? Vamos lá! Então, uma das dúvidas que o pessoal tem me perguntado muito é que tem dificuldade, como é que é a forma certa de estar cortando. Principalmente que nem a professora aqui é canhota. Então, tem pessoas que também são canhotas e tem até uma pessoa recentemente me falou, não consigo cortar. Então, vamos ver se eu consigo ajudar você, tá bom? Então, aqui eu peguei um pedaço de tecido, você pode ter um pedaço maior ainda. Eu peguei um pedaço que desce para eu mostrar no vídeo para facilitar. O meu corte aqui está todo torto, então quando eu tenho um pedaço grande de tecido que está todo torto, ele não cabe aqui, olha, na minha placa, o que eu vou fazer? Eu vou dobrá-lo ao meio ou até em mais vezes, vou dobrar e o que eu tenho de melhor aqui é a minha dobra. Então eu vou colocar dobra em uma das linhas, qualquer linha da nossa placa. Tá? Lembrando que se eu estou trabalhando em centímetro, a régua que eu vou usar também é centímetro. Se for polegada a placa, polegada a régua também. O resto é a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? A minha dobra, que é a única coisa reta que eu tenho aqui, ela já está em uma das linhas da minha placa. Então, eu vou vir com a minha régua. Então, a régua sempre vai proteger onde eu vou cortar. Eu nunca vou cortar de assim, ó, onde eu fico solta e posso estragar o meu tecido. Então, o que eu tenho que fazer? Minha lâmina vem aqui, eu sou canhota, minha lâmina vai vir aqui, então para eu começar a cortar, eu tenho que proteger com a régua o meu tecido. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar a régua na placa. Então, tá vendo o risquinho da régua aqui, ó? Vou até tirar um pouco para você ver. O risco da régua, ele tem que bater com o risco da placa, ó. Mas não basta isso. Eu olhei aqui embaixo, eu tenho que olhar a parte superior também, ó. O meu risquinho da régua tem que estar exatamente em cima do risquinho da placa. Qualquer risco que eu olhe, evitem sempre de olhar no canto. Olhem o risco da régua. Não é o risco no sentido contrário do que você vai cortar. É sempre o risco no sentido que você vai passar a sua lâmina. Então, tá lá em cima, tá o risco da placa com a régua, aqui também tá o risco da placa com a régua. A minha régua está protegendo o meu tecido, então eu venho com a minha lâmina, libero ela para corte, começo antes do tecido, vou até metade, ando com a minha mão, termino o meu corte e protejo a minha lâmina. Então, agora o que eu tenho aqui? A dobra estava reta, mas agora eu já tenho este lado reto aqui também. Então, se eu tenho esse lado reto, eu viro para o contrário da minha mão que eu vou usar e coloco. Como aqui já está reto, então ele eu já coloco em uma linha qualquer. Então, aí eu vou ver quanto que eu preciso que essa faixa tenha. Vamos dizer que eu preciso que ela tenha 23 centímetros. Então, eu vou vir aqui, olha, cada quadradinho desse é 1 centímetro. Quando vem na risca mais forte, é 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23. Então, é aqui que eu tenho que colocar. Então, tá mais ou menos no 23. Mas não tá no esquadro ainda. Então, agora, além de estar no 23, eu tenho que risquinho no sentido que eu vou cortar. Tanto da régua quanto da placa, eles têm que bater certinho. Qualquer um deles que eu olhe tem que bater. Vou lá em cima, ó, não tá batendo. Lá embaixo tá certo, mas aqui não. Então, eu mexo e agora tá certo. Olho de novo lá embaixo se eu não tirei fora do lugar. Então, tá certo os dois lados. Seguro aqui, pego minha lâmina, libero a lâmina, começo a cortar. Paro, ando com minha mão
e fecho a lâmina. Então, agora, o que que eu tenho aqui? Eu já tenho esse tecido cortado exatamente com os 23 centímetros que eu queria ou com a medida que vocês quiserem. Mas olha só, onde eu passo a lâmina é onde protege o pedaço que eu vou usar. Não pode ser o contrário, senão eu posso desviar a lâmina e eu perco o tecido. Então, olha lá. Agora eu tenho aqui certo e aqui certo. Sempre assim. Cortei um lado, vou fazer o lado oposto. Eu não vou fazer os lados da lateral. Só depois que eu tenho esses dois certos, eu viro isso aqui. Então, como ele já tá certo, eu posso colocar ele numa linha da placa, só que aqui tá torto. Então, penso um lado de cada vez. Então, primeiro eu vou tirar um pedacinho aqui para acertar o meu tecido. Se eu quiser, vamos dizer que eu queira dois quadrados de 23 por 23. Então, se eu quero dois, eu já posso manter ele dobrado. Agora, se eu não quiser dois, então eu vou, neste momento, desdobrar o meu tecido e acertar somente um lado. Então, aqui tá torto. Então, eu venho no máximo aqui que eu posso, para tirar só um pedacinho, coloco a minha linha da placa, batendo com a linha da régua, tanto lá em cima como aqui embaixo, ó, os dois olhares. E aí, a mesma coisa, libera a lâmina. Aqui, como é pequeno, ó, eu já posso ir de uma vez. Se eu tenho um tamanho maior, vai até metade, anda com a mão e termina. Quando eu acabei de cortar, você viu que já é automático eu proteger a lâmina? Nunca deixe essa lâmina desse jeito, porque essa lâmina corta muito. Se você bater a mão, você vai se machucar, fora que você pode bater alguma coisa nela e vai acabar perdendo a lâmina, porque qualquer batidinha, ela já forma um dentinho e aí você tem que trocar. Então, olha, vamos lá, recapitulando. Já tenho esses dois lados certo e agora eu tenho esse terceiro. Então, agora eu vou cortar o meu quadrado de 23, não é? Então, o que que eu vou fazer? Vou virar o lado certo para o lado contrário da mão que eu vou usar. Aí, agora eu já não preciso olhar aqui. Eu posso olhar nesse lado que eu acabei de acertar. Coloco ele numa linha da placa e eu venho aqui 23. Se eu não quiser contar, eu posso vir aqui na minha régua, ó, 23 centímetros. É nesta linha aqui. Então, eu vou trazer a minha régua até a linha e vou colocar no esquadro, ó. Risquinho, qualquer um. Risquinho de régua batendo com risquinho de placa. Lá em cima, ó. Risquinho de régua, qualquer uma que você olha no sentido do seu corte, não é o contrário. Então, tá com 23, tá no esquadro, é só liberar a lâmina, cortar e proteger. Já tenho o meu quadrado de 23 por 23. Vamos dizer que vocês tivessem um tecido muito grande que eu tivesse que dobrar, o meu é menor. Eu precisasse dobrar, aqui tivesse ainda torto, eu precisasse dobrar duas vezes. Então, você vai fazer a primeira dobra, vai colocar a primeira dobra numa linha da placa e quando você fizer a outra dobra, ela também tem que ficar numa linha da placa. Fazendo assim, você vem aqui, faz o seu corte. Deixa paralelo e faz o seu corte. Aí, quando você abrir, isso aqui vai estar certinho. Se você não fizer assim, se você pegar, acertar aqui embaixo, mas deixar torto, eu vou deixar só um pouquinho, vai. Deixar torto, tá vendo aqui? E fizer o corte, no tecido dobrado, o que que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Que ele sai do esquadro. Então, quando você tiver um volume muito grande de tecido, você vai ter que dobrar duas vezes, tudo bem. Mas ele tem que estar no paralelo aqui com a placa e na outra dobra também no paralelo com a placa. Aí não tem o que errar, é só cortar. Então, resumindo o nosso corte, o que que você precisa?
Você precisa primeiro, para cortar, você tem que ter o kit de corte, senão já não dá para cortar, nem cortar com segurança. Segundo, você tem que sempre pensar em um lado por vez. Então você vai cortar um lado, o lado paralelo a esse. Só depois você vai cortar os outros dois. Sempre com a régua, proteger o pedaço do tecido que será usado e não aquele que será descartado. Porque assim você, além de proteger o seu tecido, você também está fazendo o uso correto do seu kit de corte. E que mais? E treinar, porque cortar é uma coisa que você treina, não tenha medo. Se cortou errado, fazer o quê? Você acerta na próxima, mas se você não treinar, você nunca vai acostumar a cortar. E não esquecer, principalmente, de proteger o cortador, porque realmente conheço pessoas que já se cortaram muito e isso por uma falta de atenção. Então torne um vício você acabar de cortar, já proteger a lâmina, tá bom? Então, gostaram? Super simples, né? Mas é uma questão de hábito, você sempre fazer a coisa certa para que tenha o resultado certo também. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo a todos!